criar aqui uma nova Conceptual Mass. Eu vou criar isto do início. É uma das formas, há haver várias formas de fazer esta forma, este desafio. Isto é uma delas. Se vocês depois pensarem, entretanto, noutra, como o Daniel, etc., vocês proponham, falem, façam vídeo, publiquem, façam imagens, publiquem as vossas famílias. Não importa se está bem, se está mal, porque nós vamos na internet buscar tudo o que esteja bem e tudo o que esteja mal e não nos importamos. Ou seja, aqui o interesse nestas partilhas não é tanto o estar perfeito, o estar bem, mas no fundo é partilhar um pouco aquilo que nós vamos descobrindo e vamos fazendo. E só assim, neste contexto, é que nós acabamos por compreender e por aprender um pouco de Revit e partilhar esses conhecimentos com a malta. Pronto, eu neste caso, eu vou começar daqui do início. Certo? Nós temos neste caso uma planta, que é este Level 1, e depois tem aqui dois planos verticais. Nós vamos trabalhar com uma Conceptual Mass. Para quem não sabe, são onde se fazem, são as bases para estudos conceptuais, estudos de forma. Normalmente vem sempre com level, com piso. E depois tem aqui dois planos verticais. No fundo, como é que isto funciona? Nós trabalhamos nestes planos, ou seja, este que é um plano horizontal, que é um work plane, digamos assim, e estes também, estes dois verticais, que são outros ref planes que estão executados. Nós trabalhamos normalmente nos planos, ou seja, nós aqui logo no Create, ou no quase todos os separadores têm aqui o Show. O Show é aquele plano onde nós fizermos alguma coisa, estamos a trabalhar. Reparem que mudar o plano, no caso das Conceptual Mass, é só clicarem num plano, é tão simples quanto isso. No entanto, vocês também têm aqui a opção Set. A opção Set é definirem, clicarem e a partir deste momento passam a trabalhar naquele plano. Ou seja, muito facilmente conseguem, mas na Conceptual Mass, este se calhar a opção do Set mais para os projetos, porque na Conceptual Mass basta clicarem nos planos e passam diretamente a trabalhar nesses planos. O Show faz com que ele esteja identificado, perfeitamente identificado. Bom, eu vou alterar, vamos começar já por alterar este nome, esta designação, ou seja, em vez de chamar Level 1, eu vou chamar Base. As perguntas da praxe, pronto, ele fez aqui a base. Vou mudar as unidades já. Isto, em vez de estarmos aqui a trabalhar em milímetros, eu vou pôr isto aqui já a trabalhar em metros. Pode ter duas casas decimais, é indiferente. Eu não vou estar a preocupar com isto, porque a minha preocupação não são as unidades, não é o tamanho, mas sim a obtenção da forma. E depois nós vamos fazer esta forma basicamente com 4 parâmetros, ou seja, uma forma que aparentemente complexa vai estar reduzida a 4 parâmetros, em que eu vou logo de imediato criar 2 e depois, durante o desenvolvimento das formas, nomeadamente da planta inferior, da planta da cobertura, que vai controlar as dimensões da planta da base e da planta do topo, para conseguir ter isto mais paramétrico. Para já, eu vou criar outros 2 planos, ou seja, eu para criar planos basta simplesmente selecionar este plano, este ref plane ou este level plane, com a tecla do control clique e arrasto, a uma determinada altura, não importa, ele criou automaticamente o level 2, e eu vou fazer a mesma coisa daqui para cima, e criei 3 planos. Ou seja, vocês conseguem mudar logo diretamente aqui os nomes, posso chamar este aqui, dizer que é o topo, e este também, igual, eu posso chamar acolá o centro. Ou seja, no fundo, neste plano estaremos a planta da base, neste plano a planta do topo e aqui aquele ponto central que nós tínhamos lá na nossa forma para conseguirmos identificar qual será o plano. Eu vou só aqui buscar, só para vocês verem. Ou seja, nós teremos, olhando aqui para este, nós temos o ponto central aqui assim, temos a base, que é onde está este octógono, e depois o outro nível, que é onde estão estes pontos superiores, por aqui abaixo, de maneira que se consiga identificar qual o plano e qual a altura que nós pretendemos desses planos. Será que é feito com base nisto? E agora sim vou criar logo 2 parâmetros, ou seja, de maneira que eu consiga definir a altura até o ponto central e depois a altura até o topo. Isso criam-se, vocês já sabem, com o comando align, mas reparem, tem que ter sempre cuidado com o plano que vocês estão a trabalhar, ou seja, eu estou a trabalhar neste, eu quero definir uma altura, eu não posso ter este plano identificado. Ou seja, se preferirem, podem clicar aqui lá no show para verem qual é o plano e vou clicar neste, está bem? Porque se eu quero cotar esta altura, tenho que trabalhar neste plano. Agora sim, se eu for aqui lá ao Create, Align, clico neste e naquele, certo? E vou dar aqui uma altura. E depois clico neste e naquele. A altura total para eu conseguir definir. Eu vou só desligar o plano. Vou-me aproximar. Este, criar parâmetros de comprimento, add parameter,
e vou dizer aqui a altura do ponto de instância ou do tipo. Vocês sabem quais são as diferenças entre os dois. Eu vou pôr aqui de instância, faço OK. Este é a mesma coisa, ou seja, este vai ser a altura do topo. A mesma situação de instância, faço OK e tenho aqui os dois parâmetros automaticamente definidos. Eu não tenho aqui as plantas, certo? Eu criei-as aqui, mas não queria colar a tal situação da criação das vistas, não é? Ele não está cá, mas vocês sabem que se vierem aqui às vistas, floor plans, eu tenho aqui as duas que não foram criadas, faço OK, estão a ver, e com muita facilidade passo a ter aqui as duas vistas em planta daquelas que eu acabei de as criar. Ora bem, nós vamos começar por fazer a forma da base. A base, a forma é feita, eu vou aqui abrir novamente para vocês verem, está a ver, com estes 8 lados, e é com base nestes 8 lados que eu também vou fazer no nosso projeto. Se imaginar aqui uma circunferência da base, ela está circunscrita e no interior está inscrita. Ou seja, o que nós temos que fazer é, aqui através do Create, temos aqui um polígono inscrito e um polígono circunscrito. Okay? Nós podemos fazer isto em 3D. Eu, por uma questão de facilidade para vocês, porque eu costumo fazer isto no 3D, eu vou para a planta, é a mesma coisa. Ou seja, vou aqui para a base, estão a ver? Tenho aqui os dois planos que eu tenho lá criados, o plano vertical e o plano horizontal, e vamos agora sim definir o polígono. No caso do polígono, quando vocês clicam, têm que ter cuidado que ele vai criar ou as model lines ou as reference lines. Uma grande diferença é que as model lines são impressas, são componentes que fazem parte do nosso projeto, e os reference lines não são impressas. É um pouco o conceito dos ref plans. Para além disso, os ref lines são linhas de referência, ou seja, são mais fáceis de nós controlarmos depois o nosso projeto. Obviamente que eu nesta situação vou utilizar os reference line, vou utilizar um polígono circunscrito, um octógono de 8 lados. Também tenham cuidado que aqui provavelmente o vosso vai estar com 6 lados. Vou clicar aqui lá no centro e vou abrir com um raio qualquer. Tenho atenção para estar na horizontal, de maneira que um dos lados fique coincidente com este eixo central. Se quiserem ter a certeza, com a tecla do Shift premida, vocês vão ver que só conseguem mexer isto segundo as verticais. Eu vou clicar alguns por aqui, de maneira que ele consiga desenhar o octógono de uma forma simples. Eu não me preocupei com os raios, com estas dimensões, nada disso. Nós fizemos um octógono e agora sim vamos criar estas regras, ou seja, o que é que eu pretendo? Aumentar e diminuir estas dimensões, de maneira que quando isto aumenta e diminua, ele nunca saia do centro. A questão do centro é importante porque, uma vez que o Revit não consegue detectar o centro, ele não vai buscar o centro deste objeto, ele vai buscar a interseção destes dois planos, o que é diferente. Ou seja, este objeto não tem um centro, o que não acontece, por exemplo, com uma circunferência. Não é? Eu posso ter aqui uma circunferência, estou a ver, ele identifica lá o centro e eu consigo, através do SC, do atalho, estou a ver, ele consegue me identificar perfeitamente o centro. Isto porquê? Porque como eu não tenho o centro neste, ele não me vai agarrar aqui ao centro. Então, eu tenho que criar uma regra de maneira que eu consiga mexer estes cantos, mas que ele nunca saia deste centro. Para isso, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer mais 2 ref planos, o atalho RP, planos de referência, em que eu vou unir o ponto médio das faces que estão opostas, deste lado e daquele, de maneira que ele tenha este constrangimento, ou seja, que ele esteja de certa forma relacionado com estes dois planos. Da mesma lógica que este, que vocês clicarem, podem ver que eles estão com o pino, estão pinados, tanto este como aquele. Eu estes dois vou fazer exatamente da mesma maneira, ou seja, vou selecionar e vou clicar aqui lá no pino, no pionês, e pronto, tanto uns como outros acabam por ficar bloqueados, pinados, portanto. Ora bem, uma vez que eu quero aumentar estas dimensões, não é? Eu tenho que criar um parâmetro daqui a acolá, mas também tenho que garantir que quando eu crio o parâmetro daqui a acolá, ele vai me dar metade para cada lado, ou seja, mantendo assim a relação que tem com o centro. Ou seja, aquilo que eu vou começar precisamente por fazer é criar parâmetros em que ele vá daqui a acolá, seja igual daqui a acolá, por sua vez, depois eu possa dar a distância, e como eles são iguais, ele vai reduzir ambos nos dois sentidos, ou seja, está a fazer com que o raio, entre aspas, deste octógono vá mudando em função da dimensão. Ora bem, tenho que ter algum cuidado com isto. Eu estou a ver que ele vai buscar as linhas, ele tendencionalmente vai buscar as linhas. Como eu quero o ponto, tecla das tabulações, o Tab, clicam até identificar o ponto, o plano e agora sim o ponto.
Após porem a cota, vão lá, faço o equal e ele, estão a ver, fica exatamente igual. Uma vez que isto é para todo o objeto, eu vou fazer exatamente a mesma coisa para todos eles, garantindo assim que todas estas distâncias, esquecemos daquele equal. Também não se esqueçam de pôr o equal, porque a cota não garante apenas por si só que as medidas sejam iguais. Aqui também. O equal, ele é bem provável que me dê um erro. O Revit é muito caprichoso, como vos disse ainda há bocadito. Ou seja, ele nesta situação normalmente é sempre no último, porque ele vai-me dizer que está subconstrangido. Se der, não tem mal. Isto às vezes dá-lhe, agora por acaso deu sem problema nenhum. Provavelmente porque eu tenho isto desbloqueado ainda. Mas se eu bloquear, pois lá está. Eles vão dizer que está subconstrangido. Não tem mal, eu não dou assim muita importância a isto, porque a partir de como eles estão agarrados aos outros, isto funciona. Tenho os equals todos. Agora sim, vou criar novamente outro parâmetro que me vai permitir mudar o comprimento destas reference lines. Desculpem, aqui, acolá, aqui, acolá, aqui, acolá, aqui, acolá, mais um, desculpem, este, e por último este mais este, certo? Temos aqui as cotas todas criadas, cotas estas que vão nos servir para, ao selecioná-las todas, conseguirmos alterar estas dimensões. E assim damos, ou criamos, o terceiro parâmetro. Eu aqui vou pôr a abertura da base, mais uma vez de instância, e faço OK. Certo? Estão a ver tudo perfeitamente criado, de maneira que eu consiga, estão a ver, alterar estas dimensões. Vou fazer exatamente a mesma coisa, mas na planta do topo. Certo? Reparem que eu aqui tenho o plano. Podem reparar que eu não tenho aqui a vista da base. Não é? Isto é uma questão do view range, ou até neste caso, até mais simples, eu posso alterar diretamente no underlay, não é? Que no fundo sabem o que é o underlay. Tenho que ter cuidado, se vocês repararem, se vierem aqui à planta, ele não tem aqui as propriedades que nós estamos habituados a lidar no nosso projeto, ou seja, não mesmo no browser selecionar a planta que pretendem, e eles vão às propriedades, estão a ver, e têm aqui as informações sobre aquela vista, ou seja, aqui no underlay, não quero o centro, mas vou pôr aqui sim a base, de maneira que eu consiga, estão a ver, muito facilmente ver aqui a base. Eu vou fazer agora um novo octógono, agora sim inscrito, aqui no centro. Tenho que ter cuidado que tem que ser exatamente no centro. E vou abrir mais uma vez com um raio qualquer, não tem que ser nem maior nem mais pequeno. E vou pôr alguns para aqui assim, certo? E a mesma lógica, estão a ver, eu tenho aqui assim o plano, vou já tirar o underlay, que eu já não preciso da planta da base, certo? Estão a ver, e tenho aqui o nosso novo polígono. Estes são os planos, os reflines dos outros que estão lá em baixo, e aqui a lógica é a mesma, ou seja, eu vou fazer, não é, os mesmos pontos, os mesmos planos, os mesmos reflines, aqui à volta destas faces, de maneira que o prenda também aqui ao centro. Ou seja, estes planos, para não me estarem aqui a causar alguma confusão, eu vou escondê-los aqui em baixo. E outra coisa que me esqueci foi, eu fiz isto como model line, não é? Eu fiz com aquela opção do model line, não reparei, mas não tem mal, porque vocês, ao selecionarem um objeto, podem facilmente nas propriedades identificar que isto como sendo uma reference line. Pronto, estão a ver? E ele fica exatamente com as mesmas propriedades. Neste caso, vamos fazer outra vez os ref planes, ou seja, daqui do ponto médio. Se ele não for buscar o ponto médio, fazem o atalho SM, certo? Estão a ver? E ele faz daqui a lá e daqui a lá. Certo? E pronto. Tirando isto, agora vamos fazer exatamente a mesma coisa, que é fazer a cota dos tais pontos até aquele.
os tais pontos àquele, e não cliquei naquele equal, esquecemos deste. Equal, outro, equal, outro, equal, outro, equal, e por fim outro, equal. Certo, houve aquele que me escapou. Mais uma vez, é bem provável que me deu erro. Agora não deu. Não me esqueci de mais nenhum. Como podem ver, os tais caprichos inerentes a um software caprichoso. E pronto, depois agora vou fazer assim a cota que vai-me controlar o comprimento dos topos. Quase. Mais um ponto. Outro ponto. E outro ponto. Ok? O mesmo processo. Clico neste e naquele, e naquele, e naquele, e neste, mais este, e ainda aquele. E falta este, claro. E vou lá, vou dizer outra vez que isto é de parâmetro, abertura, topo. E vou pôr como instância. E vou fazer OK. Certo? E tenho aqui novamente os meus parâmetros criados. Já tenho 3 parâmetros, ou melhor, tenho os 4 parâmetros, não vou criar mais nenhum. Se eu for aqui à forma 3D, como podem ver, o caos que isto é, reparem, vou selecionar uma delas, para ser mais simples, com o botão do lado direito, Select All Instances, Visible in View, certo? Eu tenho tudo selecionado. Eu posso vir aqui abaixo só para ver mais facilmente. Eu faço aqui Hide Element para nós conseguirmos ver as duas formas que nós temos. Ok? Por último, antes de eu continuar, vou aqui. Desculpem, isto saltou daqui do sítio. Aqui é o centro. Estão a ver? E vamos pôr aqui um ponto no meio, que é aquele ponto onde nós temos. Onde tudo vai convergir. Nós temos aqui o point também, e vocês vão aproximar, não importa qual dos planos é que ele vai cruzar, porque eles cruzam-se todos no mesmo, no fundo só tem que ter aquela intersection e clico lá com o ponto. Ok? Pronto. Tenho isto aqui criado, estão a ver, tenho aqui lá o ponto no meio, tenho ali o ponto médio, vou só pôr aqui para mostrar sempre como aquilo é um ponto, só para ver que ele está lá no meio. Ok? E depois posso testar facilmente os meus parâmetros, quer dizer, posso vir aqui aos Family Types, vou só aumentar este um bocadinho mais, de maneira que a gente consiga ver quais são os parâmetros que nós estamos a alterar. E posso mudar, por exemplo, a altura do topo, que é este que está cá em cima, e eu posso pôr isto, por exemplo, a 30 metros, faço Apply, está a ver? E ele subiu. A altura do ponto médio, que é onde está aquele ponto, se eu puser, por exemplo, 15, se eu fizer Apply, o plano subiu. A abertura do topo, que são aqueles comprimentos do topo, ele está com 30, eu posso pôr mesmo com os 30, ele vai ajustar, estão a ver? E ele ajusta-se, eu posso pôr com 50 para verificarmos a alteração. E a mesma coisa, aqui vou voltar a pôr 30. E em baixo a abertura da base, que é daqui de baixo, se eu puser 20, ok? Estão a ver? Perfeito. Ele está-se a alterar todo de acordo com aquilo que nós pretendíamos. Eu vou pôr aqui 10, Apply, e aqui lá vou pôr 20, Apply. A abertura do topo 30, 20. Pronto, a abertura do topo da base, vou pôr aqui um 15 para já, para não ser tão diferente. Desculpem, ao contrário. 25
para cima e o que só para nós percebermos a forma, ok? E como podem ver, certo? Eu tenho um octógono em cima do outro, um inscrito, outro circunscrito, e depois, que será a próxima fase, será unir estes vértices com aquele vértice e com este vértice. E ao unir isto, tenho, por sua vez, a secção, digamos assim, do nosso Félix Candelas, digamos assim. Okay? Temos ontem ficado aqui na questão de desenvolver as secções. Falta apenas aqui mais alguns aspectos para nós terminarmos o nosso esqueleto. Nós tínhamos visto ontem que ele trabalhava com a alteração dos parâmetros que tínhamos criado, os tais 4 parâmetros. Não vamos criar mais parâmetros para além deste, porque ele sobe e baixa e alarga, e aumenta e diminui, da forma como nós pretendermos. Vou-me pôr aqui de lado, né, no alçado. Vou esconder estes planos também, para ser mais simples, para não ter aqui tanta coisa. Hide Elements. Pronto, tenho aqui estas duas reference line. Tenho aqui lá o ponto que nós tínhamos posto aqui nas propriedades para nós vermos os work planes do ponto. E pronto, agora vamos fazer aqui as formas. Vamos fazer isto com uma spline, uma reference, neste caso, com uma spline. Ou seja, reparem, não se percam, vou unir estes pontos, estes 3 pontos para cada uma das entradas e então, através de 3 pontos, vamos criando os pontos. Vou rodar de acordo com aquilo que nós pretendermos. Mais um. Cuidado, não se percam. Ter sempre atenção àquilo que se pretende. Ter a certeza que conseguimos selecionar os pontos inferiores e o superior. Já está tudo. Estão a ver? Tenho aqui os ângulos de abertura do nosso esqueleto, da nossa estrutura. Vamos só testar, convém que vocês vão testando sempre para terem a certeza que se houver algum erro, alguma situação, se consiga facilmente identificar onde é que está o problema. Eu altero isto para 30, o ponto médio eu posso pôr para 15 e faço apply, ele sobe sem problema. A abertura da base eu posso pôr os tais 15 metros, desculpa, do topo. Aqui vou pôr novamente outros 30 e aqui, por exemplo, 25. Está a ver? E tudo funciona sem problema. Testem, vejam, experimentem antes de continuar. Assim facilmente, se houver algum erro, nós conseguimos detectar logo à partida qual é que é o erro. Pronto, agora eu vou só esconder estas reference lines para ser mais simples nós verificarmos e nós vermos aquilo que é pretendido. O que é que nós queremos agora? Agora é aquela parte em que nós queremos fazer com que aquela estrutura superior, aquela forma, não seja com segmentos de reta, ou seja, uma linha que vá unir estes pontos diretamente ao ponto central, mas sim fazer uma superfície, não é? Fazer uma superfície côncava e convexas que vá unir estes pontos e passando sempre pelo centro. Ora bem, isto faz-se de uma forma muito simples. Mais uma vez tenho que ter cuidado, é sempre selecionar um ponto da frente com o do meio e com o dali de trás. Tenham atenção que, estão a ver, toda esta estrutura ao selecionar está toda unida. E vamos pôr mais ou menos, como podem ver, eu vou unir estes 3 pontos com uma spline. Vou pô-los mais ou menos na vertical ou numa posição que vocês facilmente consigam selecionar os pontos. Estão a ver, tenho os 3 pontos, apenas os 3 pontos selecionados e vou lá acima e clico na spline. Estão a ver? E aquilo que o Revit faz simplesmente isto. Vou fazer em todos os pontos a mesma coisa. Vou selecionar estes 3, não selecionar do meio
e vou fazer a spline. Vou pôr aqui no meio e vou fazer a spline. Sempre de maneira que eu consiga facilmente selecionar os 3 pontos. Aqui mais este. Reparem que o Revit está a fazer model lines. Consegue-se ver facilmente, nem que seja pela questão da cor dos objetos. Isto está tipo um bordeaux. E aqui eles um preto. Está a ver? E tenho aqui toda a minha estrutura do meu esqueleto perfeitamente montado. Ok? Vou-me pôr assim em planta. Vou selecionar todas estas. Estas também. E aqui vou pôr o reference line, de maneira que elas também sejam identificadas como reference lines. Ok? Pronto, vamos testar mais uma vez para ver se tudo funciona da forma como pretendido. A altura do topo vou pôr 35. Reparem, tudo aumenta e diminui. A altura do ponto posso pôr 5 e ele baixa. Posso pôr 50 e ele sobe. Aqui eu posso pôr 20. Estão a ver? Formas interessantes, diria eu. A abertura do topo eu posso pôr 35. Apply. E a abertura da base posso pôr 15. Estão a ver? Tudo funciona na maior das perfeições. Certo? Pronto, vou pôr aqui 15, baixar o ponto, vou aumentar a abertura da base, 30, e a altura do topo um pouco mais alto, e pronto. Ok? Nós temos aqui a nossa estrutura em arame, não é? A nossa estrutura toda montada, nós já tínhamos visto que ela funcionava. Qual é a questão agora? Nós fazemos a capa para pôr aqui em cima. Pronto, vocês viram que alguns tentaram, podiam selecionar estes dois, fazer a forma, estão a ver? Ele vai dar sempre ou quase sempre erro. Provavelmente, se vocês selecionarem este e aquele, ele vai fazer a forma, estão a ver? É a forma que ele faz de uma secção a outra, portanto, um loft. Mas não é nada disso que eu pretendo. O que eu pretendo é que ele faça com esta forma, com este caminho, aquela forma até aquele lado. Se selecionarem este e este também não dá, certo? Vai dar sempre os tais erros que nós não queremos. Eventualmente, se fizéssemos este arco com aquela linha, ele faria um sólido com base nesta parábola, digamos, mas não é nada disso que nós pretendemos. Então a ideia é fazer uma casca em cima disto. Ora bem, eu vou começar por selecionar todas estas entidades, certo? E vou dividir isto por partes iguais, ou seja, vou utilizar aqui esta opção que é o Divide Path. Estão a ver, ele mete-me aqui nas propriedades 6 pontos, Fixed Number, e eu aqui vou aumentar um bocadinho isto mais, para ter um pouco mais de definição, e vou pôr 21 pontos, ou seja, ele cria alguns pontitos com esta opção, pontos estes que são perfeitos para o Revit conseguir fazer a forma que ele pretende. Ou seja, eu desta forma consigo, e como um dos Joaquins da Malta fez, foi através da definição de pontos. Estão a ver, eu posso ir clicando aqui os pontos, de 3 em 3, e ao fazer isto posso agarrar neste e naquele, e posso facilmente fazer a forma, estão a ver? E ele vai anexando a forma, não é? De spline a spline. Se fizer mais um, eu posso ir fazendo, estão a ver? Eu consigo selecionar esta superfície, com a tecla do control, clicar novamente naquela refline e ele vai anexando aquela secção, estão a ver, à forma que eu pretendo. Pronto, nós podemos fazer isto. Reparem que ao contrário do outro desafio que nós tínhamos falado, eu não consigo utilizar aqui o Repeat. O Repeat era bastante interessante porque ele poderia permitir que ele replicasse este arco por aqui abaixo, mas não dá. Uma vez que esta opção do Repeat só permite repetir efetivamente famílias. Pronto, isto era uma das formas. Teríamos à mesma o problema daqui do meio, certo?
por causa da união. A outra forma é nós fazermos uma família, um modelo adaptativo, portanto, e isso assim permitia que nós pudéssemos, peço desculpa, pudéssemos desenvolver a família. Neste caso, vou então começar New Family e vamos buscar o genérico Model Adaptativo, certo? Se vocês repararem aqui, nós vamos fazer família que se adapta a esta forma. Família esta que vai ser feita por uma sequência de 3 ou mais pontos. Eu vou fazer só com estes 3, ou seja, 3 aqui, 3 acolá, 3 cá em baixo. Serão um total de 9 pontos. Ou seja, eu vou começar precisamente nesta base, iniciar o processo através da criação de alguns pontos de 9 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui o importante não é a posição dos pontos, claro que eles têm que estar na mesma base, é mais simples, não é? Reparem que eles estão exatamente no mesmo plano, nesta base. Mas aqui o que é importante é a ordem, não a posição, mas a ordem com que ele foi feito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Já vão perceber depois porquê, porque tem a ver com a ordem com que eu vou inserir aquilo no nosso modelo. Vou selecionar os pontos, os 9 pontos, e vou torná-los adaptativos, ou seja, vou cá em cima clicar. E estão a ver, ele aplica aqui os números da sequência de introdução dos pontos no nosso modelo. Ora bem, eu vou pôr assim mais a jeito e vou selecionar estes 3 pontos e vou fazer uma spline por 3 pontos. Vou fazer a mesma situação através destes 3 e por último estes 3. Ou seja, eu uni estes pontos com base numa spline. Estas splines não são model splines, mas vão ser reference lines, ok? Pronto, eu tenho assim facilmente as três splines. Reparem que a vantagem que este tem é que eu posso facilmente andar para baixo ou para cima, ou para a esquerda ou para a direita com os eixos, está a ver? E consigo facilmente que a spline se adapte a esta nova forma. Vou andar para trás e agora sim vou selecionar estas 3 splines e eu vou fazer uma superfície. Okay? O mesmo comportamento terá, não é, a superfície, uma vez que estão agarrados exatamente a estes pontos. Estão a ver? Eu consigo facilmente movimentar esta pele de maneira que ela se adapte àquilo que eu entender. Pronto, eu vou agarrar nisto e vou carregar no nosso modelo. Antes disso, boas práticas, fazer sempre o purge. Estão a ver, 2 objetos, pelo menos 1 ou 2 vezes, tal como no AutoCAD. E pronto, eu tenho aqui a nossa família feita. Vou carregar para o nosso projeto, não gravei, ela vem para aqui para o nosso projeto, talvez já fique aqui agarrada no nosso projeto. Eu posso, ou vou inserir pela ordem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E reparem que ele mete a nossa superfície, ok? Ou seja, se vocês selecionarem, estão a ver lá os pontos que deu origem a esta superfície e ela está aqui. Eu vou eliminar porque não quero ela aqui e porque uma vez carregada no nosso projeto, aqui no browser, nas famílias, nós temos aqui a nossa família. Eu vou-lhe dar um novo, eu vou-lhe chamar 9 pontos, que é a superfície de 9 pontos. Para inserir, agarro, arrasto e vou agora sim inserir nos pontos que eu tenho aqui definidos. Um primeiro, o segundo, o terceiro, cuidado com a ordem, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Ok? Estão a ver? Eu tenho aqui a minha superfície inserida com a ordem dos pontos que eu criei. Pronto, agora sim, eu tenho aqui uma família, uma superfície, que foi inserida pela ordem dos pontos, e reparem que já me aparece disponível a opção Repeat. No entanto, eu se clicar, estão a ver, ele poderá não permitir fazer a repetição destes objetos. Vocês vão ver que eu provavelmente vou fazer outro, e ele vai-me permitir fazer o repeat desta nova superfície, espero eu, agora inserida. Vamos pôr aqui assim para nós vermos, vou selecionar novamente este e vou clicar aqui lá no repeat e reparem, estou a ver, ele fez. Não me perguntem, confesso que não sei mesmo porque é que o Revit
não faz, alguns deles, não entendo a lógica, porque eles são exatamente iguais. Se alguém descobrir, por favor, partilhem comigo. E pronto, e aqui vou fazer a inserção desta superfície, exatamente pela mesma ordem. Aqui mais uma, cuidado com os pontos. Vocês vão ver que às vezes o Revit aparece ou mostra estes sinais de proibido, estão a ver? Não tem mal, porque ele identifica o ponto e consegue inserir a superfície, apesar de ter aparecer aqueles pontos. Desculpem lá a minha garganta, mas isto não anda fácil. Vou selecionar, vou tentar fazer o repeat. Ups, ele aqui fantasticamente roubou-me aqui um. Este ele nem me permite fazer, agora sim. Ele não me deixa fazer o tal que há pouco também não me permitiu. Eu vou eliminá-lo para eliminá-lo. Andar para trás, então, já que ele não me deixa eliminar, vou selecionar este. Então, obrigado. E vou novamente inserir este 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Este já está, vou selecionar, não me aparece ali disponível, agora sim, e depois novamente experimentar por nesta 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Também é provável que ele não me deixe utilizar o repeat. Pronto. Não me deixando pôr o repeat, só me resta ter que inserir todas estas pela mesma ordem, uma a uma. Confesso que não sei porque é que o Revit às vezes permite. Ups, estão a ver? Enganei-me. Permite a utilização de repeat, outras vezes não. Mas pronto. Softwares às vezes também caprichosos. Este já está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ups, ali novamente tenho que ter cuidado com os pontos. Eu fui buscar outros pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 8 e 9. Deste lado a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Pronto, faltam estes aqui do meio. Reparem que este é igual a este. Isto tem aqui uma superfície de 6 lados, certo? Tem estes 3 mais estes 3, de 6 pontos, desculpem. E este é igual, e depois tem aqui uma que tem 3 mais este do meio. Ou seja, eu vou ter que fazer, ou vamos ter que fazer mais uma superfície com 6 pontos e depois outra com 4 pontos. E vou voltar aqui à nossa família que nós tínhamos anteriormente, e vou apagar a superfície e vou aproveitar já esta para nós fazermos o de 6 lados. Eu vou apagar estes 3. Este
também, certo? E vou aproveitar estes 6 e vou fazer novamente a nossa superfície com os 6 lados, ok? O purge, já tinha feito o purge, não era necessário. Vou carregar, cuidado que ela carregou porque eu tinha mudado o nome, certo? Eu vou voltar a mudar este e dizer que isto é de 6 pontos. E vou clicar e arrastar de maneira que eu consiga 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui igual 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Okay? E agora sim falta só daqueles 3 pontos mais este. Okay? Eu neste caso vou novamente aqui à nossa família. Vou eliminar tudo isto. Vamos fazer isto de novo. Certo? Então vou pôr aqui os tais 4 pontos. 1, 2, 3 e aqui depois um quarto. Ok? 4 pontos. Ups, estão a ver? Eles ficaram fora do plano. Está bem? E vou apagar novamente. Eu vou definir aqui o set deste plano. Vou trabalhar neste plano e vou fazer a mesma coisa. 1, 2, 3, 4. Ok? Lá está, tudo no mesmo plano. Eu vou selecionar os 4 pontos, fazer a mesma coisa, torná-los adaptativos. E agora vou selecionar estes 3 e vou fazer uma spline para estes pontos. Depois, estes 2 pontos, uma spline. E depois, estes 2 também com uma spline. Feita a spline, vou fazer transformá-las em reflines, como fizemos com as outras. Okay? E agora novamente, a ver, não vou fazer um sólido, vou fazer uma superfície e tenho aqui a nossa superfície efetuada. Mais uma vez vou carregá-la, certo? Aqui posso mudar o nome, agora são 4 pontos. E vou arrastar e vamos inseri-la. 1, 2, 3 e acolá 4. Aqui 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Estamos assim quase a terminar o nosso modelo. E pronto, estão a ver, de uma forma simples consegui criar as famílias, adaptar as famílias, perfeitamente paramétrico, ou seja, posso ver aqui acima, só pôr isso um bocadinho mais pequeno, e posso flexibilizar, ou seja, posso alterar, não é? Eu posso pôr, por exemplo, a altura do ponto pode ser 10, a abertura do topo pode ser os 35, a altura da base, estão recordados, a altura deste, a abertura deste, do octógono daqui de cima e do de baixo, e este de baixo eu posso pôr, por exemplo, com 10, faço apply, ups, ok, não sei qual foi a mensagem que deu, mas estão a ver, ele consegue fazer aqui umas formas interessantes. Isto foi algum repeater que eu fiz, que ele está a dizer que só tem um, mas pronto, percebem a ideia? Eu aqui posso novamente pôr as dimensões que eu pretender. Vamos estar sempre a dar esta mensagem, eu posso procurar qual é que é, está aqui o warning, também, aí este repeater, também posso mostrá-lo, posso apagar até aquele, está a ver, ele apagou este objeto, eu provavelmente tinha aquele objeto em cima do outro, está bem? Eu vou aqui pô-lo novamente, isto é o de 9 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 e 9. Certo? Pronto, tenho isto aqui assim. Eu vou baixar só um pouco mais a altura do ponto para 10, para ficar uma forma um pouco mais elegante. Certo? E pronto. Tenho aqui, assim, portanto, o nosso modelo. Estão a ver? Um pouco confuso com estas coisas todas, mas podem facilmente ir ao VG. Por exemplo, posso ligar os Adaptive Points, Reference Planes, Reference Land, Levels, Reference Points. Vou por aqui aplicar, ver. Depois tem aqueles pontos que se põem, aqui está massa, eu posso selecionar isto tudo, está a ver? E ele apaga tudo direitinho. E eu fico apenas com a família. Okay? Posso flexibilizá-la outra vez, posso pôr aqui, eu posso pôr a altura da base, a abertura da base, por exemplo, posto às 10 ou 15. Ver aquela mensagem já não me dá. Posso pôr a altura do topo a 50, mais alto. E pronto. Certo? Como podem ver, simples, prático e terminado assim o nosso modelo paramétrico do Félix Candelas.